prédio da igreja, para vocês que estão conectados aí. O Ricardo vai postar. Hoje nós vamos começar uma série, é uma série de mensagens. O nome é Excelentes, amém? Ô, gente, você não me deixa falando não, senão eu fico bravo. Bom dia, igreja. Ai, que gostoso. Eu sei que tá com a máscara, dá uma inibida aí, mas é gostoso ouvir a sua voz. Nós começamos segunda-feira a gente vai começar 21 dias de jejum, de oração. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito de jejum, tá, gente? Você tem meu WhatsApp, se alguém não tiver, é só pedir que eu passo. Meu WhatsApp está no Google, irmãos. Quem quiser meu telefone, eu só tenho um só. Qualquer pessoa que eu conheço ou não conheço, que é da igreja, não é. Quem quiser falar comigo é só mandar um recado. Só isso. Então nós vamos começar 21 dias de jejum, oração. Amanhã, a última semana do jejum, nós vamos orar os 7 dias aqui no prédio da igreja. Provavelmente amanhã a gente vai começar colocando a galeria aqui. Amém, gente? Vamos ter um mezanino, melhor dizendo. É um mezanino ali no fundo da igreja. Pastor João, fica de pé, Pastor João. Pastor João vai... Eu gostaria que a igreja aplaudisse o Senhor Jesus pela vida do Pastor João. Amanhã a gente começa um trabalho aqui no altar. Nós vamos subir um pouco mais esse altar, para a gente poder colocar o sub aqui para dentro, né, e ficar um pouco mais alto, para ajudar na transmissão que nós ganhamos uma câmera. Então vai ter uma aqui nessa lateral, outra aqui na lateral e uma no meio. Então, como o altar aqui é baixo, né, e principalmente o pastor é baixinho, então às vezes quando tem um irmão um pouquinho mais alto ali na nave da igreja, quando fica de pé, mal pega o pessoal que está aqui no altar. Então a gente tem feito isso tudo para melhorar as condições de nós cultuarmos ao Senhor, amém? Então, Pastor João, quero te agradecer desde já pela sua predisposição mais uma vez de nos assessorar, de nos ajudar. E obrigado, Meire, por emprestar o seu marido, que eu sei que ele tá deixando algumas missões aí um pouquinho mais para frente, para atender a necessidade da igreja, né? Enfim, a partir de amanhã, 21 dias. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento, amém, gente? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: posicionamento. Ai, posicionamento. Pega o seu celular, por favor. Nós temos 44 famílias agora ao vivo aqui. Eu acho que isso merece um aplauso, não merece, gente? Aí, gente, Deus abençoe vocês. Você vai pegar o seu celular, vai copiar o link dessa mensagem e vai compartilhar, para que alguém em algum lugar vai ser abençoado com a transmissão desta mensagem, amém? Você entra no YouTube, Igreja do Nazareno Amor e Cuidado, você copia o link e transmite. Recebi um abraço aqui do nosso pastor Manuel Lima, que é o líder nacional da Igreja do Nazareno, né? Aqui no Brasil, e mandou um abraço aqui para a igreja, amém? Entrou aqui, estava vendo aqui o que estava acontecendo, hein, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Já fez isso já, irmãos? Isso, entra aí, copia o link, compartilha. Nós vamos falar começamos hoje uma série Excelentes. Vamos falar sobre posicionamento. Coloca a mão no teu coração aí. Se você já compartilhou, vou esperar você compartilhar aí. Manda naqueles grupos de família, sabe, gente? Toda família tem alguém que está afastado, e Jesus ama essa pessoa demais. Você sabe que as pessoas antes já fugiu muito de mim já, gente. Tem primos meus aqui na igreja que fugia de mim e hoje está congregando com a gente. É isso que Deus faz. Então, um dia eles fogem de você porque eles não aguentam ouvir a verdade. E depois eles voltam desesperados, querendo conhecer a verdade. Amém? Então, é assim mesmo. Fique preparado para isso. Vamos orar? Ainda sentados, coloque a mão no teu coração. Pai,
quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra, de receber a Tua palavra e de compartilhar a Tua palavra. Pai, o Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. O Senhor sabe a minha necessidade e a necessidade da Tua igreja. Senhor, que esse tempo seja um tempo especial, e aonde chegar essa mensagem, aonde chegar a ministração da Tua palavra, Senhor, o Senhor vela pela Tua palavra. Assim como a alva não volta para os céus, assim a Tua palavra, ela não voltará para Ti vazia, antes cumprirá o propósito pela qual foi enviada. Então nós abençoamos, oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus, por favor, diga amém. Vamos aplaudir novamente o nosso Deus, amém. Glória a Deus, gente. Irmãos, 2021 nós estamos trabalhando sobre o título Ano da Excelência, amém? O ano da... E nós, como igreja local, nós estamos completando neste ano, Vitória, 10 anos de igreja, 9 anos de igreja organizada. Nós ficamos 11 meses num prédio do Diário da Região, e lá nós nos reunimos aos domingos, montava som, desmontava som. Só a título de curiosidade, tem alguém aqui que era da época lá do Diário da Região? Levanta a mão aqui, ó. Olha o tanto de gente, fica a mão levantada aí, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Você foi da época do Diário? Foi uma vez lá, né? 18, 19, quem está ali na frente? A Cris, 20, o Ricardo, 21, aquelas 22 pessoas que estão aqui nessa manhã, esteve lá no Diário da Região, para a glória de Deus. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus. Acreditar na gente hoje é menos difícil do que foi há 10 anos atrás, né, gente? A gente montava som, desmontava som, era 72 degraus. A dona Cida está aqui nos acompanhando ao vivo, e quando ela chegava lá aonde era o auditório, o joelhinho lá já da dona Cida, Cíntia, já estava inchado o joelhinho dela, né? Foi lá que eu batizei, foi lá que eu te batizei, Silvana? Foi a Thaís, né? A Thaís eu batizei lá. Glória a Deus. Então nós esse ano a gente vai completar 10 anos de igreja, e o número 10 ele expressa o completo, a inteireza, o todo. É considerado o número da perfeição humana, ou seja, o excelente, né? Além de nós termos uma direção de Deus, uma palavra de Deus para esse ano de 2021, que é o ano da excelência, coincidentemente ou jesuicidentemente, a gente acabou aprendendo que o 10 é o número da perfeição, é o número completo, é o número da inteireza, ou seja, excelente. E nessa série que eu quero ministrar ao seu coração, nós vamos falar sobre posicionamento. Me ajuda aí, igreja, diga assim: eu preciso assumir de fato quem eu sou em Cristo Jesus, amém, gente? A gente vai meditar hoje no livro de Daniel, capítulo 1, gente. Daniel, capítulo 1, ele conta a história que o Império Babilônico, depois de sitiar Judá, ele conquista aquele lugar e leva alguns líderes para servir aquele império, né? Quando Daniel ele é levado para este império babilônico por Nabucodonosor, Daniel ele ainda era um jovem, né? A sua cidade foi invadida. Nabucodonosor ele aprisionou alguns judeus, entre eles Daniel e seus amigos, que foram levados como escravo para o exílio. E fazia parte da filosofia babilônica levar em cativeiro todos os líderes políticos, religiosos e intelectuais das nações conquistada. Embora a glória de Israel tivesse acabado, Deus levantou, diga comigo, Deus levantou, obrigado Tadeu, um jovem para glorificar o seu nome no maior império da época. Diga assim, pelos olhos da fé: Deus está me levantando para glorificar o seu nome nesta geração.
Quem está comigo aqui para dizer um amém? Então, Daniel, irmãos, ele serviu os 4 reis sucessivamente. Daniel capítulo 6, versículo 3 fala sobre isso. E não por ser o único que tivesse, mas por ser o único que Deus fez questão de ressaltar. Por isso mesmo ele é um exemplo de excelência para nós. Estou fazendo uma introdução aqui, né? A expressão espírito excelente significa extraordinário, ou aquilo que excede, né? Então, nós nessa série sobre excelentes, nós vamos falar sobre posicionamento. Então, excelente primeiro é aquilo que excede, o que é de ótima qualidade, o que é muito bom, né? A palavra vem de origem em latim, que significa excede em altura, que se eleva acima, que se sobressai, superior, distinto. Excelente também significa elevar, erguer, levantar ao alto, elevar-se acima de, ser superior, amém, gente? Então eu quero que você comece a ler comigo, Daniel capítulo 1, do versículo 1 ao 4, diz assim, ó: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Amém, gente? Versículo 5 diz assim: e o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. E o chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Anias o de Mesaque, o de Misael a de Mesaque, o de Azarias o de Abidnego. Para encerrar, versículo 8 e 9. Versículo 8: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concebeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Amém, irmãos? Então nós vamos falar sobre a importância do posicionamento. Diga: a importância do posicionamento. Primeiro, gente, posicionamento é um ato, é um processo ou efeito de posicionar-se. Posicionamento é ter opinião. Posicionamento é uma posição quanto a algum assunto, né? Então, gente posicionada é gente que ele sabe o que quer. A gente posicionada é gente que conhece de determinado assunto. Por exemplo, é muito difícil você convencer um corintiano a virar palmeirense. É ou não é? É muito difícil você fazer um palmeirense virar São Paulino. Por quê? Porque cada pessoa que torce para o seu time, ele torce por determinadas situações. Um vira e fala assim: eu sou palmeirense. Por quê? Porque o meu pai era palmeirense, meu avô era palmeirense, e ele quer dar continuidade nisso. Daí começa aquelas discussões: o meu time tem 3 mundial, e o outro, o meu tem 10 brasileiros, e por aí vai. E cada um, devido àquilo que conhece, devido às instruções que tem, devido ao conhecimento que tem, ele começa a defender a sua causa, ele começa a defender o seu posicionamento. E nós como igreja, quem está aqui diga amém. Nós como igreja precisamos ser pessoas posicionadas. Diga assim: eu sou um cristão, um crente em Cristo Jesus.
Ele é o meu alvo, Ele é o meu instrutor, Ele é o meu orientador, Ele é o meu mentor, Ele é o meu coach, Ele é o meu pastor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. A igreja, irmãos, ela precisa ser posicionada. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: se você é igreja, você precisa ser alguém posicionado. Diga um amém aí, gente. Então, presta atenção, gente. Daniel, quando ele é levado para esse império babilônico, ele tinha, pastor João, aproximadamente entre 16 a 17 anos, aonde depois de toda a sua família e sua cidade natal ser destruída, ele juntamente com alguns poucos amigos começam a ser preparados para servir no palácio do rei. Agora, irmãos, por que nós precisamos nos posicionar? Nós não podemos, queridos, nos esquecer que a mensagem ela precisa ser contextualizada. Quem está aqui diga amém. Precisamos trazer para os dias de hoje. Nabucodonosor, ele representa uma liderança que vai contra os princípios de Deus. Nabucodonosor representa algo que nos afasta de Deus. Nabucodonosor e o Império Babilônico representa uma cultura contrária à cultura do reino de Deus. Então por que eu preciso me posicionar? Primeiro, olha só, irmãos, por que eu preciso me posicionar? Porque esse Império Babilônico, ele representa uma cultura que quer afastar os jovens da presença de Deus. Nos dias de hoje, gente, se você for para os Estados Unidos, nós recebemos uma pesquisa da Igreja do Nazareno nos Estados Unidos. O que dizia essa pesquisa? Embora ela não fosse registrada por escrito, mas foi verbalizada, que a igreja precisava de um avivamento. Quem está aqui diga amém. Porque a igreja só tem idosos, e daqui 20 anos, se não acontecer um avivamento nos Estados Unidos, a igreja do Nazareno nos Estados Unidos vai morrer. Mas isso não é apenas uma estatística da igreja do Nazareno nos Estados Unidos. Essa é uma estatística que representa uma verdade sobre a igreja. A igreja tem envelhecido. Por quê? Porque os pais não têm preparado a nova geração, porque os pais não têm investido na nova geração. A gente, irmãos, a gente costuma criticar a geração de hoje, a gente costuma criticar os jovens de hoje, a gente costuma acreditar os filhos de hoje, mas eles só são o que são por causa dos pais que eles têm. Faz sentido isso para você? Então, quando Nabucodonosor ele invade Judá, sabe o que ele quer fazer? Ele quer dar continuidade na cultura do Império Babilônico. Ele quer dar continuidade dos ensinamentos que existia lá na Babilônia e por todo aquele império, Vitória. Presta atenção, irmãos. Então, olha só, versículo do 1 ao 4. O versículo diz assim, ó: o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe, olha o que está escrito, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres, jovens, sem defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para quê, Tadeu? Para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Irmãos, precisamos de posicionamento para encarar um sistema que quer nos afastar das pessoas, um sistema que quer nos afastar da presença de Deus. Mais do que isso, precisamos, como igreja, combater tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus.
Nabucodonosor tinha uma estratégia, ele tinha um alvo, ele já tinha uma maneira de dar continuidade ao império dele. Vamos pegar jovens nobres, vamos pegar jovens sem nenhum defeito, vamos pegar jovens de boa aparência, vamos pegar jovens que são sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio. Aí ele diz assim, e vamos ensinar uma cultura e a língua dos caldeus. O que ele estava dizendo? Tudo aquilo que a gente faz aqui nesse império, tudo aquilo que a gente ensina aqui nesse império, tudo aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, a gente precisa ensinar esses jovens para darem continuidade no nosso império. Irmãos, é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Essa sociedade está perdida, essa sociedade está corrompida, essa sociedade tem invertido os valores, e a igreja não pode se calar. A igreja, ela precisa ser uma voz profética, a igreja precisa ser um farol, a igreja precisa apontar para o conselheiro, para o Deus forte, para o Pai da eternidade, para o príncipe da paz. Daniel estava mostrando para nós nos dias de hoje que mesmo ele sendo jovem, fora da sua cultura, fora da sua nação, sem os seus pais, com poucos amigos, ele era um jovem posicionado. Tem alguém aqui me escutando, gente? Diga assim: eu preciso ser uma igreja posicionada. Faz sentido isso para você? Você sabia que eu ouvi alguns anos atrás, pastor da 8ª igreja presbiteriana de Minas, pastor Jeremias Pereira, ele falou que ele ia parar de orar para os jovens entrar nas universidades. E por que ele ia parar de orar para os jovens entrar nas universidades? Porque quando os jovens entravam nas universidades, Gabriel, em vez de eles terem posicionamento como Davi, eles iam aceitando a goela abaixo tudo aquilo que era ensinado. Quem está aí? Nabucodonosor tinha uma estratégia. Vamos ensinar a nossa cultura para eles, vamos ensinar a nossa língua para eles. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós devemos ser protestantes. Dos anos 90 para cá, a gente ficou muito... Meu Deus, como que eu falo? A gente ficou muito... Sabe alguém que... A igreja, estou falando da igreja. A igreja, ela deixou de se incomodar com as trevas. A igreja deixou de ser firme. A igreja deixou de ser posicionada. Não sou um protestante, eu sou evangélico. Não sou evangélico, eu sou gospel. A igreja deixou de se posicionar. Dentro das nossas casas tem famílias que estão me assistindo agora. Léo, pode diminuir um pouquinho o retorno, por favor, ou então muta o resto. As pessoas que estão nos assistindo agora, elas assistem coisas sem nenhum pudor. Elas se reúnem em sua casa e assistem programações terríveis com os seus filhos. Por quê? Porque não se posiciona. Eu cheguei a postar um vídeo essa semana e acabei tirando, mas era sobre a posse de um prefeito de uma das maiores cidades do Brasil. E na posse desse prefeito estava lá o pai de santo, abençoando a posse do prefeito e abençoando toda aquela cidade, pedindo para que todos os espíritos viessem e abençoassem. Nossa, Léo, aí você me mata. Volta aí, deixa assim, tá bom. Deixa assim que tá ótimo, mexe mais isso aí não.
Então o que a igreja precisa? Ser posicionada. Irmãos, nós devemos ser protestantes, proclamadores da verdade de Deus. Jesus, queridos, ensinou seus discípulos a inserir o reino de Deus. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 8 e 9, Almeida revisada, corrigida, tá, Ricardo, diz assim, ó: e indo pregai dizendo, diga comigo, irmãos, é chegado, gente, me ajuda, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. A Bíblia diz: ide pregai, é chegado a vós o reino de Deus. Diga assim: eu preciso, como igreja, ser alguém posicionado. Deus me chamou para inserir o reino dele. Meta aí, irmãos. Então eu não estou aqui para ser contaminado, eu não estou aqui para ser transformado por essa sociedade. Nós como igreja, empreste seu coração, nós estamos aqui para mudar essa bagaça. Nós estamos aqui para mudar essa história. Nós estamos aqui para inserir um reino que começou nos céus e vai ser estabelecido na terra. Nunca se esqueça, queridos, somos levantados, ou fomos levantados como igreja para inserir o reino de Deus. Olha a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então como igreja, nós estamos aqui para inserir o reino aonde Jesus Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A partir do momento que nós nos convertemos, na nossa casa não tem cachaça, não tem vinho, não tem álcool, nada que simboliza ou que vai me levar para ou me trazer à tona aquilo que precisa ser esquecido. Na nossa casa não tem música mundana. Cadê o crente? Na televisão da minha casa toca louvor. Na televisão da minha casa, irmãos, passa pregação, louvor, adoração. Gente posicionada é gente que prefere, irmãos, ser mal visto pelos homens, mas ser bem visto por Deus. Porque a gente está no mundo de hoje que reprova o cristianismo. Você que é antiquado, você que é antigo, não é mais assim. O que importa é o amor. Irmãos, a gente só conhece o amor porque Deus é amor, irmãos. E tudo que está escrito, tudo que Deus permitiu que fosse escrito, é baseado no amor. Então existem princípios que nós como igreja não podemos perder, irmãos. Eu e você temos envelhecido. 10 anos atrás eu tinha 31, já estou com 41 e esse ano faço 42. A gente está envelhecendo. Então se é para envelhecer, envelheça fazendo algo que possa resplandecer na eternidade, que vai surtir efeito na eternidade. Tudo tem mudado, irmãos, só que Deus é imutável, Ele não muda. A Bíblia diz em Malaquias 3,6: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A gente serve um Deus imutável. A gente vê uma igreja que as pessoas estão peladas na internet, e se a gente vai falar alguma coisa, a gente está errado. A gente tem visto isso hoje. Uma igreja que não é santa, que não é separada, que não é consagrada, que não busca a Deus de corpo, alma e espírito, irmãos. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que se importa em agradar a Deus,
Se for para o Pedro, se for para me prender, prenda. Se for para me crucificar, crucifica. Se for para me decapitar, pode me decapitar. Mas eu não deixarei de anunciar o que temos visto e aquilo que temos vivido. Tem alguém aqui para dizer um amém, irmãos? Sabe qual que é a esperança para o mundo? Jesus. E a igreja tem Jesus para oferecer. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: posicione-se. Irmão, a gente precisa ser uma igreja posicionada. Tem igreja que tem 10 mil, 20 mil pessoas e não muda nada, não faz diferença de nada. É só uma aglomeração de um monte de gente sem propósito, sabe, irmãos, sem direcionamento. Irmãos, de verdade, Jesus começou com 12, e através desse 12 o mundo tem sido alcançado. Sabe qual que foi o chamado de Jesus? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O cristianismo é uma mensagem de cruz, e a igreja quer tirar a cruz do cristianismo. A gente viu um pastor aí, nem queria falar desse idiota, mas vou falar. E o povo está lá babando ovo para ele. O povo está lá idólatra. Não importa mais o que os homens de Deus pregam, o que os pastores pregam, o que os padres pregam. Não importa se é bíblico ou se não é. Gente posicionada é gente que está disposta a sair da onde que tiver que sair, irmãos, para viver a verdade. A verdade dói, mas ela liberta. Quem está aqui, diga amém. Diga assim: eu faço parte. Aliás, eu sou uma igreja posicionada. A igreja que Jesus vai vir buscar, ela é santa, ela é irrepreensível, ela é separada, ela é consagrada a Deus, irmãos. Então, de verdade, olha para mim e peça seu coração: foge do pecado, foge da mentira, foge de cair no agrado das pessoas. Foge, irmãos, foge disso, de receber curtida, de receber like, de receber um comentário bom. Não importa o comentário das pessoas, o que importa é aquilo que Deus tem validado, é aquilo que Deus tem aprovado ou reprovado na minha e na sua vida. Tem alguém aqui ainda para dizer um amém? Se a gente quer ser excelente, se a gente quer ser um povo acima da média, se a gente quer ser um povo ali extraordinário, se a gente quer ser relevante, se a gente quer saquear o inferno e povoar o céu, gente, a gente precisa viver a vida que está estabelecida através da palavra de Deus para mim e para você. Sede santos como o Pai é santo. No que depender de vós, paz para com todos. É o que está escrito, gente. Tem alguém aí ainda? Precisamos de posicionamento, porque esse império babilônico não queria apenas mudar a cultura e a língua das pessoas. Diga comigo: eles queriam, por favor me ajuda, eles queriam mudar sua identidade. Irmãos, é o que acontece nos dias de hoje. Eles não querem apenas inserir a cultura deles, eles querem mudar a nossa identidade. Daqui a pouco você não pode mais chamar pai de pai e mãe de mãe, por causa de uns malditos desses, e por causa, sabe do que? Do falta de posicionamento da igreja, por falta de santidade da igreja, porque é a igreja que precisa se levantar para inserir o reino de Deus, e não, irmãos, nós nos moldarmos aquilo que as pessoas querem, para fazer aquilo que estão no coração delas. Eu estava falando daquele pastor lá. Temos que mudar a Bíblia, temos que rever. Não é por causa de 3, 4 ou 5 versículos. Irmãos do céu, aquele que trocar um tio da palavra de Deus, que seja considerado anátema. Tem alguém aí ainda? Então não é a igreja que vai se mudar, que vai se moldar ao mundo, é a igreja que vai transformar o mundo, gente. Olha para mim de novo. A igreja que vai mudar o mundo é a igreja que tem Jesus, porque só Jesus é que tem o poder de mudar pessoas. Então não é a sua confissão pública, não é o seu certificado de batismo, não é o seu certificado de membro da igreja, não é a sua função ministerial, é o teu posicionamento diante de Deus. Tem alguém posicionado aqui para dar um glória a Deus e aplaudir o nosso Deus, gente? Esse mundo não quer apenas mudar a cultura bíblica,
Eles querem mudar a nossa identidade. Daniel capítulo 1, versículos 5, 6 e 7. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Diga comigo, por favor, todos vocês: os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos. Olha isso, olha a continuação. E ao final desse período passariam a servir ao rei. Irmãos, primeiro, Nabucodonosor queria remover das mentes daqueles jovens tudo o que eles sabiam, para ensinar tudo novo. É o que tem sido feito hoje. Vamos desconstruir o que foi construído. Vamos desconstruir isso. Você vai para as universidades, irmãos. Quantos crentes chegam lá perdidos, porque eles vão para lá, meu Deus, convencidos, não convertidos. Eles aprenderam a vida toda dentro da igreja, leram o livro de Gênesis, viu a criação do mundo, como Deus fez todas as coisas. E quando chega lá, porque não é um crente posicionado, as pessoas entram na mente deles e mudam-os. É inacreditável como tem filho de pastor, filho de líderes. A gente vai vendo, irmãos, tá bombando de gente que se rebela contra Deus, querendo afrontar os pais, e começam a fazer tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. E ele não entende que aquilo que ele está fazendo vai vir sobre ele mesmo. Eu tenho 3 filhos aqui. O Pedro tem 15 anos, a Giovana tem 13, a Ana e a Gabriele tem 8. Nós trazemos ele todo culto para a igreja, ensinamos a palavra de Deus. Você entende? Ficamos em cima para ler a Bíblia, lê pouco ainda, gasta muito tempo com coisa desnecessária. Mas o que eu falo para eles é assim: a decisão é sua. Se você quiser ser um desviado, um desandado, você vai ser o que você quiser. E eu não vou me culpar por isso, porque só se culpa quem não faz o que tem que fazer. A partir do momento que você faz o que tem que ser feito, o que a pessoa quiser ser é problema dela. E de verdade, não vou nem chorar. Não vou nem chorar. Vou deixar cair na mão do diabo e ser arrebentado. Ô louco, pastor, foi assim que o pai fez com aquele filho pródigo. Deixa embora. Deu dinheiro para o miserável ainda. Vai embora, vai lá se destruir. Depois que a Bíblia diz que ele caindo em si, depois que ele está comendo bolotas de porco. Irmãos, ninguém precisa chegar nessa situação. Agora a igreja tem que ser posicionada. A igreja tem que se posicionar. Se quiserem nos amar, amém. Se não quiser, amém também. O que a gente tem que fazer é amar eles. Tem alguém aí ainda? 3 anos, Pedro, Daniel e os seus amigos passaram por um discipulado profundo. Sabe para quê, Celso? Para servir no palácio, para servir o rei. Vai aprender a falar a nossa língua, vai aprender a nossa cultura, vai aprender, vão ser discipulados. Nabucodonosor queria remover da mente daqueles jovens tudo que eles sabiam para ensinar tudo novo. Ele queria mudar a identidade daquelas pessoas, começando pelo seu conhecimento. Aqueles jovens passariam por um discipulado profundo. Eles passariam por uma metanoia babilônica. Metanoia é uma palavra grega que é mudança de mente. Eles iam inserir, em vez de dizer a cultura dos céus, a cultura babilônica. Tem alguém aí ainda? Mas eles não queriam mudar apenas a cultura, a língua, queriam mudar a identidade. Daniel se chamava Daniel. Como que Daniel se chamava? Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Sabe o que eles fizeram? Mudaram o nome de Daniel. Não vai ser mais Daniel, Deus é o meu juiz. Vai ser Beltesazar. Bel era um demônio, né? Um deus babilônico. Sabe o que significa? Que é aquele deus babilônico que protegia a vida. Mudaram para Beltesazar, o deus babilônico que protege a sua vida. Mas não foi apenas o nome de Daniel que eles mudaram. Foram também o nome do seu amigo Ananias. Ananias, que é a resposta do Senhor, ou o Senhor é a minha resposta, passa a se chamar Sadraque, o Deus da lua. O Misael
que era um outro amigo, que no hebraico significa quem é Deus ou quem é igual a Deus, passou a se chamar Mesaque. Era um outro Deus persa, pronto, ativo, o Deus da lua. Azarias, que significa a quem Jeová ajudou, passou a se chamar Abidnego, que é servo de Nebo, que era um outro Deus babilônico. Quem está aí ainda? Irmãos, é o que o mundo de hoje quer fazer com a gente. Jardel, eles querem mudar a gente, quer mudar a nossa cultura, quer mudar a nossa linguagem. Quem seria a cultura deles? Querem mudar a nossa identidade. Eles querem que a igreja deixe de ser igreja. Sabe por que o mundo só não está pior? Por causa da igreja. Porque a igreja conhece o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas ela está em vós e permanecerá em vós para todo sempre. Então, irmãos, nós precisamos nos posicionar, pois estamos vivendo um momento que as pessoas não suportam saber quem servimos, que servimos a Deus e que somos servos de Deus. Querem roubar a nossa fé, nosso amor a Deus, nosso comprometimento com Deus e tudo aquilo que envolve o seu reino. Gente, você vê como a gente não tem mais tempo para nada. Você não tem mais tempo para nada. Você não tem tempo para passar em família. Você não tem tempo para com seus amigos. Você não tem tempo mais para nada. Você não tem tempo para fazer mais a obra de Deus. A gente já está inserido num sistema que tem nos afastado da obra de Deus, que tem nos afastado de Deus. A gente já acorda atrasado. A gente já acorda, sabe, irmãos, tendo que sair correndo. Você vai fazer a sua oração, você vai assim: ô Jesus, e vai, Senhor, abençoa, e vai tomando banho, vai tirando a roupa, guarda a minha casa, guarda o meu lar, guarda o meu trabalho, que eu possa ir e vir debaixo de bênção. A gente tem perdido esse tempo, a gente tem entrado nessa cultura, irmãos, nessa cultura que tem roubado o nosso tempo, que tem roubado a nossa identidade, que tem roubado a nossa linguagem, que tem roubado a nossa cultura, gente. Nós somos a igreja do Deus Todo-Poderoso, nós somos cristãos, imitadores de Cristo Jesus, e importa que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Quem está aqui para dizer um amém e para aplaudir bem forte esse Deus? Pelo amor de Deus, gente, se a gente quer ser excelente, a gente precisa, gente, sabe, se comportar como gente crente. Eu sou crente, mas e daí de falar um palavrão? Eu sou crente, mas qual é o problema de adulterar? Irmãos, o relativismo entrou dentro da igreja. Antigamente a gente afirmava: Jesus é o credo, Jesus é o caminho, Jesus é o... Hoje o povo fala: não, Jesus é um dos caminhos. O relativismo entrou. Não, isso é pecado. Depende, pastor, depende uma ova, irmãos. Não podemos nada contra a verdade, senão pela verdade. Pastor, o que é um pecado? É uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Eu não peco sem querer, eu peco porque eu quero. Tem alguém aí ainda? Então você está sendo convidado a ser uma pessoa posicionada. Aliás, o batismo é isso, é o sepultamento da velha criatura e o surgimento da nova criatura. Então, irmãos, preste atenção nisso. Eu admiro um monte de gente aí, eu admiro pra caramba. Admiro gente que é crente, admiro gente que também não é crente, admiro um monte de gente legal, mas de verdade, irmãos, admirar você pode, mas adorar é só um. É só um. O nosso posicionamento vai impedir que as nossas identidades sejam mudadas. Terceiro, Daniel, o posicionamento de Daniel fez ele não se contaminar. Escute,
Daniel 1:8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que dos outros jovens da mesma idade, e se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a eles: por favor, façam uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legume para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. E o cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou dele as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Quem está comigo? Irmãos, não era apenas não comer um alimento do rei, era o desejo de Daniel honrar a Deus. Mauro, só Daniel sabe o que estava sendo servido. A Bíblia não diz o que era servido ali, não diz que comida que era, só diz que tinha vinho. Mas Daniel não queria se contaminar com aquela comida. Por quê? Porque ele queria honrar a Deus. Isso me leva a ter algum tipo de entendimento que aquilo que estava sendo servido, Aline, não era algo que Daniel queria comer, porque aquilo possivelmente ia afetar a honra que Daniel tinha com Deus. Então não era apenas um alimento, era o desejo de honrar a Deus, gente. Então não se contaminar, gente, é o desejo que a gente tem que ter de honrar a Deus, não com medo da sentença que aquilo vai nos trazer. Eu não peco porque eu tenho medo do diabo, eu não peco porque eu tenho medo do inferno, eu não peco ou eu não quero pecar porque eu amo a Deus, e eu sei que o pecado me afasta de Deus. Dá para entender aí, gente? Quem está comigo para dizer amém? Então não é a consequência do pecado, se bem que todo pecado tem consequência, e isso deveria trazer temor, mas o maior temor é esse, sabe, gente? Eu não faço o que eu quero fazer, porque muitas das coisas que eu quero fazer desagradam o meu Deus, e como eu não quero desagradar o meu Deus, eu não faço. Tem alguém aí ainda? É José, com a filha a mulher do Potifar, obrigado. A mulher de Potifar, ela veio seduzir Vitória. Ele fugiu porque ele não queria pecar contra o seu Deus. Tem alguém comigo ainda? Olha para o seu irmão e diga assim: o posicionamento. Diga: o posicionamento de Daniel fez ele não se contaminar. Irmãos, eu não ando com ninguém picareta. Irmãos, eu sei entrar e sair de qualquer lugar. Eu me relaciono bem com todo mundo, e quem me conhece fica apaixonado por mim. É verdade, irmão. Agora pensa que é fácil? Não é fácil não, é lambada direta aqui, é ou não é, gente? Agora eu sou verdadeiro, sou honesto. Não tem uma mulher nessa igreja que pode falar que eu algum dia assediei elas, que nunca dei um abraço nelas sem pureza. Porque eu até me emociono, irmãos, porque são minhas filhas, e tenho muita filha bonita, mas são as minhas filhas. Quem está comigo? É o desejo de Daniel. Cara, eu decidi uma coisa: eu sou de Jesus, e eu vou continuar gritando: eu te amo, e vou gritar para o mundo inteiro ouvir: te amo, te amo, te amo. Daniel, jovem, 17 anos, posicionado. Eu imagino ele olhando para Ananias, para Azarias, para seus amigos, falando assim: cara,
Eles querem doutrinar a gente, mas não tem como tirar aquilo que está dentro da gente. Eles querem inserir uma nova cultura, mas eles não sabem que o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eles querem mudar a minha mentalidade, mas eles não sabem que a minha mente é a mente de Cristo, que o meu sonho é andar como Ele andou. A Bíblia diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que diz que está em Cristo, ande como Ele andou, gente. Posicionamento. Daniel decidiu: Ezequiel, não vou me contaminar não. Nabucodonosor, ele destruiu a minha casa, ele destruiu o meu lar, ele destruiu a minha família, mas o que está dentro de mim, ele não vai ter poder para destruir não. Gente posicionada. O posicionamento de Daniel e os amigos diante daquele sistema babilônico foi recebido, ou atraiu o favor de Deus. Eu tenho um entendimento, irmãos, que o nosso posicionamento, ele precisa ser um instrumento de adoração a Deus. O meu posicionamento, ele é um instrumento de adoração a Deus. Para você ser ministrado através do louvor que teve hoje aqui, vocês não estão no grupo desse louvor, mas você tinha que ver como eles se comunicavam, tentando um horário, tentando outro, fazendo de tudo, irmãos, para que de alguma maneira vocês pudessem ser tocados por Deus através daquilo que estava sendo feito aqui. Então, eu tenho um entendimento que o seu posicionamento precisa ser um instrumento de adoração a Deus. Quando Elias fala assim: o Deus que mandar o fogo do céu é o Deus verdadeiro. Foi um posicionamento. Sim ou não? Na criação do mundo, nos primeiros capítulos, Abel, ele se posiciona: já que eu vou fazer algo, eu vou fazer o melhor. Abraão se posiciona: vou sair do meio da minha terra, porque Deus me chamou, e Ele disse que eu vou ser pai de multidões. A idade estava avançada, mas a palavra estava sobre ele. Estenda as mãos, Senhor, arrepiou tudinho aqui. Estenda as mãos. Tem promessas que já foram liberadas para você há muitos anos. Eu quero te dizer que os anos têm se passado, e cada ano que se passa, a promessa está mais próxima de se concretizar na sua vida. Sabe, irmãos, Abraão esperou, ele esperou, e chegou um dia que Deus cumpriu a promessa que Deus mesmo tinha sobre ele. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Decida se esperar, se posicione. O teu posicionamento vai ser um instrumento de adoração a Deus, e quando você menos esperar, os céus vai se abrir e a promessa vai se cumprir. Quem crê, diga amém e aplauda fervorosamente o teu Deus. Eu posso ouvir o glória a Deus. Presta atenção, vou terminar. Versículo 17 ao 20. Olha o que diz. Ora, Daniel capítulo 1 do 17 ao 20. Ora, estes 4 jovens, Deus deu conhecimento, diga amém. Olha aqui o que acontece com os posicionados. Estende as mãos. Deus deu conhecimento, recebe conhecimento. Diga: eu recebo conhecimento da parte de Deus nessa manhã. Deus não deu apenas conhecimento, Deus deu inteligência. Recebe agora inteligência da parte de Deus. Deus não deu apenas conhecimento, inteligência, Ele deu boa cultura. Eu profetizo a cultura dos céus, a cultura do reino de Deus, a mente de Cristo Jesus, irmãos. Deus deu conhecimento, diga amém. Inteligência, cultura e sabedoria. Agora segura aí, estenda as mãos, segura aí. Mas a Daniel, Deus deu inteligência para interpretar todo tipo
de visões e sonhos. Então eu quero profetizar, estenda as mãos. Ah, meu Deus, eu recebo o Espírito Santo. Pai, eu quero profetizar conhecimento, eu quero profetizar inteligência, eu quero profetizar uma cultura dos céus, eu quero profetizar sabedoria. Mas além disso tudo, o Senhor deu a Daniel a inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eu profetizo uma igreja visionária, um povo visionário e um povo que vai realizar os sonhos e projetos que Deus tem para cada um de nós. Quem crê, por favor, diga amém, diga amém, diga amém, e aplauda, e aplauda, e aplauda o nosso Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Ao final do tempo determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos, olha isso, irmãos, e entre todos não foram achados outros como Daniel, diga amém, Ananias, diga amém, gente, Misael e Azarias. Sabe, gente que se posiciona, Deus honra. Escuta o que eu vou te falar aqui, irmãos. Gente posicionada é gente que Deus vai honrar, é gente que Deus vai levantar. Não foi ninguém achado como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Irmãos, esse império babilônico foi transformado porque tinha homens como Daniel, Ananias, Azarias. Quem está comigo? Homens posicionados. Sabe, irmãos, ninguém tem o poder de enjaular a sua mente. Ninguém tem o poder de enjaular a sua mente. Se posiciona. Se posiciona. Quiser me amar, me ame. Quiser me odiar, eu lamento. Mas eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor, Ele vive. Por isso eu posso crer no amanhã. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro ouvir: te amo, te amo, te amo. Fica de pé, irmãos, fica de pé, sabe? Eu quero que você, enquanto o pessoal está preparando o louvor aqui, sabe, gente, às vezes a gente espera muito ser conduzido. A Aline falou aqui que a gente não precisa ser conduzido, não, irmãos. É a gente que decide subir ao monte, sabe, irmãos, e orar e buscar Deus. Eu quero que você ore a Deus. Tem áreas na sua vida que você precisa se posicionar. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa se posicionar. Eu sei que o seu posicionamento, ele precisa ser um instrumento de adoração ao teu Deus. Então feche os seus olhos e comece a orar, por favor. Comece a orar, começa, sabe, irmãos, começa a colocar diante de Deus a sua vida, começa a colocar diante de Deus o seu posicionamento. Renova a sua aliança com o teu Deus. Renova o teu posicionamento com o teu Deus, e deixa Deus te honrar, deixa Deus te levantar, deixa